Na aula de hoje vamos falar sobre a análise sensorial em alimentos. É um tipo de análise muito importante que vem tendo um grande segmento e importância na indústria de alimentos, porque ela pode trazer parâmetros que outros tipos de análise não podem trazer. Bom, a análise sensorial ela é baseada nessa habilidade que o homem tem das percepções de seus sentidos. O homem tem a habilidade natural para avaliar os alimentos. Habilidade natural por quê? Porque foi o próprio homem que descobriu, né, a qualidade, os sabores, odores dos alimentos desde os tempos de pré-história. Então o homem avalia com essa sua habilidade natural, essa percepção de saber o que é doce, o que é amargo, o que é azedo, e ele define se aquilo é bom ou ruim. Com o uso dessa habilidade, ela sendo padronizada por meio de testes, aplicando treinamento estatístico em cima dela, e vão se obter resultados satisfatórios e vamos ter a nossa análise sensorial, que nós temos um diagrama de fatores que influenciam o processo na escolha de um alimento. O alimento ele tem suas propriedades físicas, químicas, seus valores nutricionais, e ele é a partir de efeitos psicológicos como a saciedade, o apetite do ser humano, o alimento é selecionado. As pessoas então elas usam seus atributos sensoriais, psicológicos, as suas crenças, experiências diante de certo alimento para selecionar tal alimento. O que influencia também é o ambiente econômico e social. O preço daquele alimento, tem alimentos que são mais acessíveis, outros não. A disponibilidade, em algumas regiões tem mais, outros não. A marca social, cultural. E atitudes de aspectos são se o alimento é saudável, se é nutritivo, se faz bem. Isso tudo a fim do alimento ser selecionado e, por finalmente, a ingestão do alimento pelo ser humano. A análise sensorial ela traz para a gente essa determinação de aceitabilidade na qualidade. Então, vem sendo um fator de grande importância na qualidade dos alimentos. Os seres humanos, nós temos os órgãos sensoriais, né, para poder perceber o olho, a visão, o ouvido, a audição, o olfato, o paladar, o tato, para podermos perceber essa qualidade dos alimentos. Então, os órgãos humanos sensoriais eles são utilizados pelas equipes sensoriais na indústria, a análise da embalagem, o monitoramento daquele alimento, do seu padrão, o melhoramento do produto, caso o produto não esteja adequado, e também a análise sensorial é indicada para o lançamento de novos produtos no mercado, novos sabores, novas tendências, novos aromas. Um importante uso da análise sensorial é na indústria de cervejas. Então é utilizado a análise sensorial bem antigamente, né, para determinar o sabor de cervejas, de vinhos. E no Brasil, em 1954, já existia degustadores para a classificação do café brasileiro. Então vocês podem ver que, principalmente as bebidas, elas têm que ser degustadas para saber o seu aroma, o sabor, se está sendo feito adequadamente de acordo com a qualidade e a procura do mercado. Conforme eu havia falado, a análise sensorial, ela basicamente ela traz princípios e parâmetros que outras análises como físico-químicas, microbiológicas, elas não conseguem trazer, por ser um método mais simples, rápido, direto e acessível à qualidade dos alimentos. Porém, não existe até o momento métodos analíticos isolados que possibilitam avaliar de modo eficaz as propriedades sensoriais como sabor e aparência. Então, tem coisas que somente através da degustação vai ser possível perceber nos alimentos. Algumas características sociais sensoriais bem básicas. Temos aí os atributos sensoriais na aparência de um alimento, por exemplo, a cor do alimento, o brilho, tamanho, a sua forma. No odor é perceptível milhares de componentes voláteis. Quais são os cheiros, quais são os aromas que são desprendidos daquele alimento. Gosto. São 4 gostos básicos, né, que temos: o doce, o azedo, o salgado e amargo. A língua do ser humano é capaz de distinguir esses 4 sabores básicos. Textura, propriedades físicas, dureza do alimento, se ele é quebradiço, se ele é arenoso, se ele tem crocância. O som ao ser mastigado, o som ao ser manuseado, se produz efervescência, ruído quando é mastigado. Algumas limitações do uso da análise sensorial. Ela sofre influências do meio ambiente, então o meio ambiente pode influenciar nesse tipo de análise.
a saúde do analista. Se a pessoa tiver com resfriado, com gripe, ela não sentir o gosto, isso pode influenciar na sua análise. Faltas de pontos de referência, alguns alimentos que o analista pode não saber distinguir, saber se devido a não ter referência, um novo sabor, por exemplo. Como ele vai indicar que ele tem gosto de quê? Uma tendência de comparação em vez de medição, ele pode tender a, em vez de medir quantitativamente o que foi pedido, ele pode começar a fazer comparações. E também tem uma leve inclinação pessoal, porque a análise sensorial ela parte de um modo subjetivo de cada pessoa. Alguns fatores que influenciam nessa análise sensorial: a idade da pessoa, a adaptação a vários tipos de prato, a vários tipos de alimentos, sabores, a memória, porque é necessário ter uma boa memória para poder relembrar de cada sabor. Tem analistas que têm que experimentar vários tipos de amostras diferentes. Então ele tem que ter uma grande memória para poder recordar de cada gosto. Concentração na hora de experimentar os sabores das amostras. Nível educacional é importante, a motivação e o ambiente de teste. A classificação dos métodos de análise sensorial. Segundo a NBR 12.994/93, os métodos de análise sensorial dividem em 3 métodos: métodos discriminativos, os métodos descritivos e os métodos subjetivos. Os métodos discriminativos, que são os mais utilizados, são os que estabelecem diferenciação qualitativa ou quantitativa entre amostras. Então, são métodos comparativos. A diferença entre esses tipos de métodos: a comparação pareada. Ela é utilizada assim, de 2 pares de amostras e vai comparar uma amostra com a outra para ver as suas características de diferença. O teste triangular. O teste triangular, o analista vai ter 3 amostras. Dentro dessas 3 amostras, ele vai ter que identificar qual das amostras que é diferente das outras 2. O teste do trio, ele vai ter uma amostra que vai ser referência para as outras amostras. Então, dessa amostra referência, ele vai ter que descobrir quais das outras amostras são diferentes. Teste de comparação múltipla é onde vai ter um controle de amostra através do grau de diferença. A partir de uma amostra, ele vai ter distinguir essa diferença de grau. Teste de ordenação, a partir de várias amostras, ele vai ter que ordenar. Por exemplo, em ordem decrescente ou decrescente de sabor, de salgado, de sabor doce, qual é mais doce, qual é menos doce, por exemplo. Teste A ou não A. A partir de uma amostra, ele vai ter que identificar se aquela amostra é qualidade A ou não é qualidade A. Teste 2 em 5. O teste 2 em 5 consiste em 5 amostras diferentes, onde dessas 2 amostras, qual dessas 5 amostras, 2 são diferentes. Os métodos descritivos. Os métodos descritivos descrevem a qualidade do produto e também quantitativamente as amostras. O objetivo é descrever as qualidades sensoriais dos alimentos. Então é um teste mais simples, mais fácil. A aparência do produto. Você vai identificar a cor, a tonalidade, luminosidade, textura visual, se é liso, se é grosseiro, se ele é brilhante, se é fosco, se é enrugado. Tamanho do alimento, suas dimensões, até onde vão essas dimensões, se é grande, se é pequeno, que forma que se é arredondada, se é elíptica, se é alongada. As interações entre as suas partículas, as partículas desse alimento são aglomerados, são firmes, são soltas. Outros métodos descritivos relacionados ao aroma, qual a sensação ao sentir o cheiro desse aroma desse alimento. Um aroma de vanila, frutoso, floral, herbáceo. Sensações nasais, quais são as sensações que são despertadas no nariz do analista. Pungente, se é uma sensação penetrante ou é refrescante, ou uma sensação desagradável de aroma. Característica de sabor, sensações olfatórias também relacionadas ao sabor, vanila, frutoso, sabor floral, herbáceo. Sensações de gosto, doce, amargo, ácido, salgado, que são os 4 sabores que a gente consegue sentir. Sensações bucais, quente, frio, adstringente, metálico, pungente, picante. Quais são as sensações despertadas no paladar, na língua do analista?
Características de textura oral.